Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Restauração da Alma. Sinta-se à vontade, vamos ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos aquilo que a sua palavra nos orienta e nos diz, é Deus falando comigo e com você. Vamos ver uma prática, um hábito, que Moisés fazia e que nós podemos trazer para a nossa vida. Podemos aprender com o nosso irmão, podemos aprender com o testemunho que a sua vida carrega. Podemos adotar esse hábito. Que hábito? Êxodo 33, aleluias, glória a Deus. Irei falar de uma maneira clara para que todos entendam, para que possam, de verdade, alcançar a vida. E não existe vida sem Jesus Cristo. Este é o primeiro pensamento que nós devemos ter. Sim, todos aqueles que entregaram a vida para Cristo, embora que quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu tinha 13 anos, eu não sabia nada da palavra, eu não sabia que eu não tinha uma vida, mas Ele foi aquele que me ensinou. Por isso que eu te encorajo a esse lugar, porque Deus ensina assim. Jesus disse, aprendei de mim. Então, quando você lê essa palavra, não como uma leitura qualquer, não como um check-out, né? Como um checklist. Tá pago, li meu versículo do dia. Porque quando a intenção, o coração, não é buscar realmente a Deus, existe uma outra intenção. Alívio psíquico, essa cobrança, eu tenho que passar um tempo com Deus. Não é algo que você quer, não é algo que você deseja, não é algo onde você quer estar. É apenas o cumprimento de uma religiosidade. É apenas o cumprimento de uma cobrança da igreja. Tenho que ler a Bíblia toda, fazer um cronograma para ler uma Bíblia toda. Não sou melhor do que você, não estou aqui para te criticar. Estamos aqui para aprendermos juntos com Jesus, porque falo em nome dele, ele me enviou. Então você pode olhar para minha aparência e dizer quem é essa. Não olha para mim não, mas para quem está comigo e para quem fala na minha boca. Não é qualquer pessoa, é o enviado, é o Espírito Santo de Deus, que traz para mim e para você nesta manhã o que ouviu de Deus, o que Deus falou. Eu acolho, eu creio e eu libero a palavra de Deus. Porque se tem algo que eu tenho certeza por ler a palavra, é que Deus, ele ama você. Pode não concordar com alguns comportamentos meus e seus, mas sim, ele ama você. Então, se você quer agradar a Deus, ter o hábito de agradar a Deus, não coloque Deus como um checklist. Cumprir o meu tempo diário. Coloque Deus como prazer. Na tua lei está o meu prazer, e nela eu medito dia e noite. E nela eu medito dia e noite. Então eu encontrei vida, a minha alma encontrou vida, e é o que eu desejo para você. E esse meu desejo, esse meu pedido está alinhado com o coração de Deus. Que aonde houver uma alma triste, abatida, perdida, enlaçada por pensamentos de morte, por pensamentos que não carregam vida, em situações em quais não conseguem sair sozinhos, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, aleluia, proteção divina, e que você irá encontrar vida, e a vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não sei o que entristeceu você, eu não sei quem está afligindo você, mas eu conheço uma água que ela produz vida, ela gera vida, ela desenvolve vida. Estou falando dessa maneira para que você entenda, para que você reflita e medite. Me disse o Senhor antes de eu entrar aqui. Então o Espírito Santo, ele é bem veloz, né, trazendo a mensagem.
mas eu vou tentar passar de uma maneira assim mais progressiva, né, assim, crescente, para que a gente possa entender, porque é muito importante você entender, reconhecer que Jesus é vida, e assim a tua vida vai mudar, vai mudar sim, e essa palavra vai te alcançar. Não preciso pôr minhas mãos sobre você, embora que tenha essa ordenança na palavra, mas como eu não estou perto de você, eu sei que a palavra de Deus te alcança. Então a vida vai te alcançar. Assim como Jesus teve um encontro com Saulo no meio do caminho, quando ele estava na sua rotina, no seu planejamento, no seu propósito, eu profetizo sobre a tua vida no nome de Jesus, como me dá ordem o Senhor, que Jesus também vai te encontrar. Porque essa oração está alinhado com o coração de Deus, que diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do mal, mas que a vida vai te encontrar em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus vai nos dizer assim. Veja. Êxodo 33, verso 7. Ora, Moisés costumava pegar, era costume, era hábito. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda. Ele a chamava de tenda do encontro. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Que estava fora do arraial. Veja, a palavra de Deus está nos dizendo que ele tinha um costume de armar a tenda para si. E o que o Senhor falou comigo e com você? Existe uma palavra aqui, ó. Ele a chamava de tenda do encontro. E o Restauração da Alma, que você que já ouve, e que Deus abençoe a tua vida a cada dia mais, vamos nos fortalecer juntos. Hoje você ouve as palavras de Deus, que Ele põe na minha boca, e um dia eu vou ouvir também a água viva que você vai jorrar, porque a palavra que Jesus liberou sobre a mulher de Samaria também vai acontecer na tua vida. Eu não sou melhor do que você, mas está se cumprindo em mim o que Jesus falou. O que foi que Jesus falou? Linha, termine. A gente vai. Vamos ficar junto. É que o Espírito Santo fala, eu tenho que falar, senão eu vou me esquecer. Não, ele não deixa esquecer, né? Espírito Santo, ele lembra. Obrigada. Olha a correção. Ao vivo. Ao vivo. Ele não deixa esquecer, ele lembra. Não é? Então, João 4, verso 23. Eita, desculpa. João 4, verso 13 e 14. Então, Jesus disse... Quando eu leio esta palavra e eu creio, olha o que Jesus está dizendo. Então Jesus disse, Jesus é quem está falando. Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo. Água física, necessidades, que é uma necessidade fisiológica. Precisamos beber água. E Jesus está se referindo a esta água. Se você beber essa água, você terá sede. Agora o que ele diz? Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, a água que Jesus dá, nunca mais, tem um nunca mais aqui, irmão, terá sede. Nunca mais essa alma terá sede. Da água que Jesus dá, essa alma não vai ter sede de aprovação. Não vai ter sede de estar buscando
em lugares as suas necessidades básicas e se submetendo a fazer coisas que nem quer fazer. O que Jesus está dizendo é: nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se tornará nela, se tornará em você uma fonte de água que dará vida eterna. Então, o que é que jorra dessa pessoa? Da água que Jesus dá. Jorra água que tem vida. E essa água, fonte de água que dará vida eterna. Será uma fonte você que dará vida eterna. Será uma fonte que dará vida eterna. E essa água Jesus dá como? Dá àqueles que pedem. Jesus disse para a mulher: se você soubesse, falando com as minhas palavras, quem está falando com você, você lhe pediria e ele daria. Então, Jesus, ele está dizendo, e quando você crê, você vai orar: Jesus, eu quero a água viva. A gente tem muitas dúvidas sobre orações. Eu sei disso porque eu já tive muitas. Como adorar, como me encontrar com o Senhor, como conversar com Ele. E tudo isso eu fui educada na minha mente pelo próprio Espírito Santo, porque Ele é enviado para nos ensinar. Ele é enviado para nos guiar. Glória a Deus por esse lindo presente. Você pode olhar para mim assim, ou para alguém, e não dá nada. Mas ouça, se essa pessoa carrega o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa, neste corpo, grandiosa é esta pessoa. Porque o Espírito Santo, embora não possa ser visto como uma pessoa física que carrega um corpo, ele é real. Ele é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele dá à nossa mente humana sabedoria. Ele dá à nossa mente humana entendimento. Ele dá à nossa mente humana conselho. Ele dá à nossa mente humana temor. E quando falamos de temor, lembramos de José, que passou por situações tão difíceis. E por que José não deixou os irmãos na prisão? O que revela a palavra? É porque José é bonzinho? Ele disse: eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Então o temor do Senhor faz a gente não se submeter à raiva, à ira, à indignação. Que tudo isso é gerado na humanidade. É gerado na humanidade. Mas cada vez que a palavra de Deus passa a habitar dentro de nós, mais há estabilidade. Como assim? A carne não governa, quem governa é o Espírito. Quem governa é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que se deixam ser ensinados, ministrados, são flexíveis no seu coração. Aqueles que não pensam elevados de si mesmo. Então, o que o Senhor me traz aqui para nós falar é sobre a tenda do encontro. Lilian, eu quero o hábito de passar tempo com Deus. Eu posso levar um chá que eu gosto? Eu posso levar um salgadinho? Uma água? É a tenda do encontro. Então eu aprendi a ter prazer. Como eu disse para uma amiga, né? Eu disse: poxa, eu queria que tu estivesse aqui com a menina lá da faculdade, que ela faltou, pra gente comer um salgadinho junto e conversar. E aí Deus me trouxe essa palavra, não é? Esse mesmo prazer de comer com Ele, de falar com Ele, de ser sincero e sincera na oração. Ai, Lilian, blasfêmia. Ai, Lilian, isso não é real. Veja, eu aprendi a ter um encontro com Deus. E isso a gente precisa ser educado na mente. Porque, querendo ou não, nós fomos educados numa religiosidade. E o que seria uma religiosidade? É um padrão que eu e você segue. Não é espontâneo. Não é de verdade. É um checklist. É algo que eu tenho que ir lá e tenho que fazer.
Não, o Restauração da Alma é um defensor de você passar tempo com Deus, mas não como um checklist, como um lugar de prazer, como um lugar de encontro, como um lugar para você ter uma direção para enfrentar situações de estresse, situações de tristeza. É isso aqui o Restauração da Alma. Porque o povo de Deus enfrentava situações difíceis e Deus os dirigia. O povo de Deus, eles tinham consciência de que estavam em uma situação por causa de uma escolha, tinham as coisas porque o próprio Deus deu. Então, quando a nossa mente é educada em quem Deus é, como que Deus foi no início, né? Curando o sentimento de inferioridade. Porque eu olhava muito pra mim, isso é real, no início. Porque a sua humanidade tá ali. Mas a partir do momento que eu fui crendo nas palavras que ele ia falando e liberando, eu fui aprendendo, porque ele tinha dito, é eu que vou te ensinar. Tu só vai falar o que eu mandar falar. Então era incrível, é incrível ainda, porque ainda vivencio isso. Todas essas palavras que eu estou trazendo aqui, o Espírito Santo ministrou antes, falou antes, me ensinou antes. E eu chego aqui, eu libero. Eu falo o que ele está falando, então é real. Quando ele diz, eu vou te ensinar, eu vou te dizer. Mas no início eu ficava me sentindo insegura. Insegura porque precisava da aprovação de alguém. Presa à aprovação corrente. Presa a julgamento que vão pensar. Preso estão acreditando. Preso muitas coisas. Mas o próprio Deus, ele foi levantando situações para me desprender de tudo isso. E como que esse sentimento de inferioridade, de saber das minhas limitações, da minha não capacidade, ele foi subordinado à vontade de Deus. Porque eu, na estrutura da minha mente, eu estou apegada em quem Deus é. Porque quando eu me acordo, ele diz, eu estou com você. Quem está comigo, irmão? Quem está com você, lembre. Então, quando vem aquele pensamento que quer de inferioridade, que quer me fazer paralisar, eu estou dando um exemplo que pode estar acontecendo com você, aquele pensamento que fica jogando na tua consciência as tuas vulnerabilidades, que fica jogando na tua consciência aquilo que você não tem. Você pode, a consciência pode estar trazendo, você não tem um rei. Todas as nações têm rei, você não tem. Pode estar como uma mulher samaritana, você não pode entrar no templo. Você não pode entrar no templo. E aonde vocês adoram, Deus não recebe. Então eu estou perdida. E Jesus, ele vem para ensinar os nossos pensamentos, para tirar essa confusão mental. É por isso que eu tenho tanto orgulho de falar sobre ele, porque ele é vida. Se você ouvir, der atenção às palavras de Deus, ela não vai te colocar em um abismo, mas ela vai te conduzir diariamente à vida. Porém, há palavras que o Senhor libera que não faz sentido. Não faz sentido para a lógica. A lógica da mente humana não faz. E no início, às vezes, ele falava alguma coisa assim, Aí o meu próprio cérebro falando uma linguagem para você entender, porque essas dúvidas são reais. Eu já tive. E eu glorifico quando minhas irmãs falam do testemunhos delas, né? Porque querendo ou não, mostra a humanidade, mostra que aonde elas estão, elas tiveram início, existe um desenvolvimento do próprio Espírito Santo na obra que o Deus entregou a ele na nossa vida. Então, o que foi curando? Quem Deus é? Então eu fui falando com a minha mente, não é sobre mim. É sobre quem está comigo e sobre quem quer. E pelo que a palavra fala dele, ninguém vai poder detê-lo. Ninguém vai poder cancelar. Então o que acontece? Os cenários começavam a ser mexidos, situações aconteciam para quê? Para que eu parasse de falar. Espírito de Jezabel, ameaças constantes, medo, Golias. Então, todas essas vozes querendo parar. Mas eu identificava, se há tanta guerra, se há tanta luta, para que eu pare, é porque de verdade estou falando o que Deus está mandando. Porque se fosse algo que não incomodasse, por que tanto levante? Porque fazem tanta questão de me proferirem palavras para matar a minha fé? Por que fazem tanta questão de quererem me diminuir?
Mas eu ouvi e discerni essas vozes. Essas vozes não vêm de Deus. Essas vozes não são deles. Então, sim, Moisés tinha um costume, a tenda do encontro. Que seja um encontro entre você e Deus. Entre você e Deus. E que a gente possa desprogramar na nossa mente que esse encontro é um encontro religioso. Não é um encontro prazeroso. Não é um encontro de entrega, de humilhação, de conversa, de confissão, de falar a verdade sobre as escolhas, que é os pecados. Que quando nós transgredimos a palavra de Deus, as suas orientações, fazemos algo que e a palavra de Deus nos confronta, né? Nós vamos tendo na nossa consciência aquilo que praticamos e era errado, era um caminho mau. Então, esse lugar, sim, é um lugar de confissão, é um lugar que levanta, que libera sobre você poder. Então, eu te incentivo, vai sim haver vida dentro de você. Eu respeito as enfermidades, eu respeito os diagnósticos, eu respeito a situação difícil que você está vivendo. Porém, eu te desafio, se você ainda não tem o hábito de ter encontros com Deus, de estar neste lugar, alimentado e alimentada pelas suas palavras, para você ver que nenhuma dessas coisas vai parar você. Nenhuma dessas coisas vai tirar o movimento, até que Deus, Ele mude toda a situação. O povo estava em um cativeiro, irmãos. E o que manteve aquele povo no cativeiro com esperança? A palavra de Deus. Jesus está ali na cruz. O que faz a gente suportar a dor? Porque a dor é real, tá? A dor, ela é real. Vai sentir, vai doer, vai chorar. Mas o que faz você continuar crendo? Porque você tem, irmão, uma palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Como que eu estou no deserto, eu não tenho água? Necessidade básica que meu filho está passando. Necessidade básica. Então, naquele momento ali que eu começo a pensar, focar nas necessidades, e o menino está chorando, vê que tensão na mente. Veja que conflito e que aflição na mente. Que aperto. Você não consegue pensar mais em nada. Veja como aquela voz de eu não quero ver o meu filho morrer. Que comportamento trouxe para H? Ela se sentou e ela chorou alto. Chorou alto. Veja o comportamento de José diante dos seus irmãos. Veja como ele chorou. Por mais que ele tenha esquecido da terra do seu pai, é algo assim, né? Deixa eu procurar aqui pra gente. Por mais que ele tenha esquecido, quando ele dá ali o nome aos seus filhos, quando ele estava diante do passado dele, aquilo que estava guardado, mas não estava tratado, veio à tona. Deixa eu só procurar aqui, que quando ele diz, né, Deus me fez esquecer da terra da casa do meu pai. Eu acho que é assim. Deixa eu ver aqui. Que ele recebeu a mulher, né? Aqui. Gênesis 41, 50. Antes de começar os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azenate, pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Esquecer, mas não estava tratado, estava guardado. Toda aquela emoção que o cenário trouxe, que a experiência que ele viveu de sofrimentos trouxe, estava lá aquela carga emocional. Porque quando a gente era pequeno ou adolescente, existiam situações que nós não soubemos lidar, ou até adulto. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que você acabou de se separar.
Aí você já pensa, eu fui abandonada. Veja, se você tá pensando assim, eu fui abandonada. Acabou pra mim. Acabou. Minha vida acabou. Tô falando de propositalmente. Veja, fui abandonada, minha vida acabou. Você vai conseguir se movimentar com esses pensamentos? Você vai conseguir? Você vai conseguir? Mas se você pensar, decidiu ir embora, é um ser humano, fez uma escolha, e for para os pés do Senhor falar sobre isso. Ele foi embora, ela foi embora, mas o Senhor ficou. O Senhor está comigo. Fale, eu estou muito vulnerável. Então, por favor, me protege, não deixa eu tomar nenhuma decisão baseada em tudo aquilo que eu estou sentindo, na raiva, na tristeza. Me protege. Fale com o Senhor sobre isso. Eu sei que o Senhor ficou. Eu sei que o Senhor tem algo bom para mim. Porque se você é povo de Deus, se Deus está com você, se você tem uma vida com Ele, ali eu não tenho. Arrependa-se e volte para esse lugar. Arrependa-se e abandone a vida que você tem e vem para esse lugar. Então, se você tem esse hábito já de estar com Deus, por que não confiar que tudo coopera para o teu bem? Fale essas palavras e vá buscar mais. Vá beber água. A água que não dá sede. A água viva, que é a palavra de Deus. Mas se você ficar, acabou para mim, minha vida acabou, e pensamentos desse tipo, né? Você vai conseguir se movimentar. Esses pensamentos vão trazer muita tristeza. Então, a situação, fazer o outro se arrepender, o outro enxergar que está no caminho errado, que fez uma escolha errada, porque se abandonou a casa, abandonou a família, irmãos, isso é um caminho. Tô falando de sua família mesmo, seu marido. Então, se uma pessoa abandonou o lar, abandonou os filhos, você vai para a tenda do encontro, conversar com Deus. Se algo está se levantando contra você, mas você tem feito aquilo que Deus manda e te orienta, faça como Josafá. Vá à tenda do encontro falar com Deus, porque o medo é real. Se Golias está na sua frente te ameaçando, vá falar com Deus. Irmãos, até para a gente fazer a coisa errada, a gente tem que crer. Até para a gente se isolar, tem que crer. Até para a gente não se socializar, tem que crer. Tudo que você pratica, você está crendo que esta é a verdade. Seja a sua voz, a voz de um amigo, a voz das emoções, a voz de uma autoridade, a voz de uma doutrina, você está seguindo alguma voz. E discernirmos a voz que tem nos guiado vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Porque então você terá vida de verdade. Se o lugar que você vai é a tenda do encontro. É a tenda do encontro. Quando acontece algum problema, em quem você pensa primeiro? Qual é o lugar que você já pensa em ir? Hoje, quando se acontece qualquer problema, o que está sendo educado na mente das pessoas? Procure logo um profissional da saúde. Nem estamos indo mais à presença de Deus. E nós precisamos ter atenção a isso. Isso não quer dizer que você não possa ir. Porque eu estudo essas áreas. Mas eles não são deuses. Do mesmo jeito que existe no nosso meio pessoas que não obedecem à palavra, também existe no meio dos profissionais da medicina, da área de saúde mental, de qualquer área profissional, aqueles que não estão comprometidos verdadeiramente com a finalidade da profissão. Um juiz, um advogado. Então, até para procurar ajuda, se essa for a direção que Deus te dá, você tem que pedir o conselho do Espírito e não procurar qualquer pessoa. E não ir a qualquer lugar. Mas esse tipo de vida diária só
guiado pelo Espírito Santo, é quem dá tempo a Deus, ao Espírito Santo, ministrar a vontade de Deus no seu interior, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu propósito. Então a tenda do encontro é um lugar de vida, de resposta, de confissão, relacionamento, direção. Então eu falo com toda firmeza e com toda certeza que nós caímos em abismo, em ciladas e em laços, se a voz que nós estivermos ouvindo não seja a voz de Deus. Então essa palavra não é para o teu mal, é para o teu bem. Acolha e receba com mansidão. Se eu e você estamos vivos, se estamos vivas, é porque há de Deus tempo e podemos nos arrepender, podemos ir para esse lugar, podemos ter uma vida diária e conduzida por Deus. Porque Ele nos criou, Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo que a nossa vida carrega. E Ele não quer que a nossa alma se perca, mas que ela seja salva. E só há um meio de salvação: Jesus Cristo. Porém, há uma vida aqui neste mundo, porque há muitos perigos à nossa fé em Jesus Cristo. Então, você precisa, sim, de uma tenda de encontro com Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.